Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, namoro há 2 anos e meu namorado é muito indeciso. Quer casar e cada um viver na sua casa. Eu não gosto da ideia e tenho medo de aceitar e não dar certo. Eu tenho 45 e ele 51. Meu anjo, veja bem. Eu não entendi direito por que você chamou ele de indeciso. Porque me parece que, na verdade, ele é muito decidido. Ou seja, tá, beleza, a gente vai casar, só que cada um vai morar na sua casa. Então, isso aqui me parece um cara decidido, um cara que tem postura e não uma pessoa indecisa. Então, se eu estivesse conversando com você, talvez você me explicaria melhor. Não, André, indeciso porque assim, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Ah, tá. Uma hora ele fala da gente morar junto, outra hora ele fala que cada um mora na sua casa. Então, aí tudo bem. Então é indeciso. Agora, se esta é a postura dele, não, tudo bem, a gente vai casar, mas você mora na sua casa, eu moro na minha. Então aí não é indecisão. Aí é uma postura que a pessoa tem a partir de uma característica que a pessoa tem. Qual característica? A pessoa gosta de morar sozinha. E eu entendo muito bem ele porque eu faria exatamente a mesma coisa. Então, bom, primeiro que eu não penso em casar. Não penso e provavelmente isso não vai acontecer, né? Eu já namoro há 2 anos e meio e o meu namorado sabe disso. Então, isso aqui nunca foi mistério, desde o começo. Eu sempre me mostrei desse jeito. Por isso que eu acho que a gente tem que ser transparente. Eu sempre mostrei que nunca tive intenção de casar e não tenho intenção também de morar junto. Pode até acontecer? Pode. Eu já tive uma experiência de morar junto, não gostei, entende? Não gostei, não achei legal. Significa que eu estou fechado a morar com alguém? Morar, por exemplo, com meu namorado daqui a um tempo, significa que eu estou fechado a isso? Não, não estou fechado a isso. Mas caso isso venha a acontecer, por exemplo, para mim tem que ser de determinadas formas. Por exemplo, cada um tem que ter seu quarto, cada um tem que ter o seu banheiro. Isso para mim é muito claro, sabe? Isso é muito claro dentro de mim, essas coisas. Então, tá vendo? Eu acho que existem, às vezes, determinadas coisas que a gente pode entrar num acordo, vamos assim dizer. Não é verdade? Porque, por exemplo, se daqui a um tempo, para o meu namorado, por exemplo, daqui a alguns anos, se isso se torna algo que para ele é importante, ou seja, eu gostaria que nós morássemos juntos. Então, eu também não posso. Relacionamento é isso. Relacionamento tem que ter flexibilidade. Então, eu também não posso impor o meu jeito a ele. Não, você mora na sua casa e eu na minha. Se para ele, daqui a alguns anos, se tornar importante morar juntos, ok, eu posso estar disposto a isso. Porém, tá vendo? Aí seria, cada um tem o seu quarto. Então, eu já estou topando morar juntos. Então, agora, poxa vida, né? Seja você também flexível, ou seja, não precisa necessariamente morar no mesmo quarto, dormir na mesma cama. Então, meu anjo, a minha pergunta aqui, na verdade, por isso que eu digo que a gente tem que sempre se perguntar. Se perguntar nada mais é do que praticar o autoconhecimento. Escuta, eu me vejo numa relação onde o casamento aconteça dessa forma, eu na minha casa, ele na dele? André, eu não me vejo desse jeito. Para mim, casamento é os dois estarem morando debaixo do mesmo teto. Tá, beleza. Então, significa que eu já tenho que chutar o balde? Se eu cheguei à conclusão que para mim, casamento são as duas pessoas debaixo do mesmo teto, ele fala que ele quer morar na casa dele e eu tenho que morar na minha. Bom, então eu já devo dar um chute na bunda dele? Não. Vale a pena chegar e trocar essa ideia. Não, tudo bem.
você diz que eu tenho que morar na minha casa, você tem que morar na sua. Só que para mim isso não é legal. Eu não consigo viver ou entender casamento dessa maneira. E se a gente morar junto, você tem seu quarto, eu tenho o meu. Um quarto com suíte, outro quarto com suíte, você tem seu quarto, seu banheiro, eu tenho meu quarto, meu banheiro. Ué, tem noite que a gente vai querer dormir junto, a gente dorme junto, né? Então, eu acho, gente, de verdade, que sempre a gente tem que ter espaço para que a gente possa tentar, de repente, chegar, né, em algo que seja agradável para os dois. Antes de partir para algo mais drástico, como, então a gente não vai dar certo, a gente tem que separar mesmo. Lógico, podemos chegar nessa conclusão? Podemos. Pô, eu tentei propor uma coisa, a pessoa não quer, ela só quer do jeito dela, é só do jeito dela, sempre do jeito dela. Me parece que realmente é só uma questão de tempo para dar errado. Porque se eu vou casar com alguém que quer que as coisas sejam só do jeito dela, sinto muito. Mas aí realmente é só uma questão de tempo para as coisas ruírem. Outra coisa que eu questionaria é: só agora ele se mostrou desse jeito? 2 anos que vocês namoram. Em 2 anos ele nunca demonstrou esse tipo de característica que, por exemplo, casamento para ele seria um morando numa casa, outro na outra. Ele nunca mostrou. Isso está sendo uma total surpresa para você agora, porque, como eu te disse, eu estou indo para 2 anos e meio de namoro e desde o início meu namorado sabe disso. Desde o início, desde a gente assumir namoro, desde o momento que éramos apenas ficantes, ele sabe dessa característica minha. Então, esse é um outro questionamento, né? Porque assim, ou a pessoa escondeu isso durante todo esse tempo de namoro, e é compreensível que algumas pessoas escondam isso. Por quê? Porque as pessoas ainda vivem naquilo que a sociedade gostaria que fosse. Então, por exemplo, a sociedade pinta o casamento desse jeito aqui. Então, tem gente que tem um pensamento diferente sobre casamento. Só que aí a pessoa tem vergonha de expor. Por quê? Porque eu estou fugindo daquilo que é a norma, a regra. Então tem gente que vai esconder simplesmente por causa disso. E tem outros que não. Tem outros que não é que a pessoa escondeu. É que agora a pessoa começa a colocar esses obstáculos porque talvez a pessoa esteja querendo cair fora. Então começa a colocar alguns obstáculos para ver se você cai fora. Covardia? Sim, covardia, porque a pessoa não tem nem coragem para terminar. Começa a colocar empecilhos para ver se o outro termina. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.